Alô, queridos, esse é o vídeo de dicas para você mitar na rodada 7 do Cartola FC 2024. É um vídeo de escalação trazendo análises sobre os SGs e as melhores peças para a gente mitar. Uma rodada extremamente difícil da gente pensar em SGs e com o retorno dos clubes gaúchos. Então é isso, sem mais delongas, fica comigo até o final, não muda de canal, sou o Glauber Arrudo, bom de bola, vou te ajudar a performar melhor aí na temporada. Fica comigo, tá só começando. Bem. Queridos, antes das dicas e análises, conto muito com o seu like, já deixa aquele like pra não zicar na rodada, selo anti-zica, você dá uma moral pro meu trabalho deixando o like, e por sinal, meta de 1000 likes aqui nesse vídeo, conto muito com a sua ajuda, o like é fundamental, vamos nessa meta de 1000 likes, eu te espero. Também se inscreva aqui no canal para não perder conteúdo de qualidade toda semana com vídeos e lives, inclusive, anota aí na tua agenda, teremos 2 lives essa semana, na sexta-feira, 17 horas, temos uma live do Esquenta, a gente vai fazer, e no sábado, ali por volta de 15 para o meio-dia, a live de fechamento de mercado, beleza? 2 lives, é isso, se inscreve para não perder e ativa as notificações. E como não, me acompanha na rede social mais ativa, o Instagram, o Bom de Bola, como você está vendo na sua tela. O link tá na descrição também, vai lá, o Bom de Bola, comunicação diária, resenha todo dia sobre futebol e sobre os assuntos aí da vida. Então me acompanha lá, o Bom de Bola, a gente atualiza o nosso time escalado também por lá, nosso grupo gratuito no Telegram e muito mais, rede de comunicação diária. Espero. Queridos, vamos nessa. Até o final desse vídeo tem uma super novidade para vocês, uma surpresa. Fiquem comigo. Vamos lá, começando aqui um vídeo de escalação. A gente fez uma live prévia ali analisando a rodada. É uma rodada muito difícil. É um campeonato difícil e é um novo Cartola. Eu acho que você concorda com isso. Inclusive, coloca aqui nos comentários quantas cartoletas você tem, quantos pontos o seu time principal tem. Eu quero muito saber. É um campeonato difícil, é um campeonato de uma nova leitura, uma releitura de novos padrões. E a gente tem aí times que ficaram sem jogar. Então a gente vai abrir a tabela do campeonato. Tem muitas equipes com jogos a menos, não necessariamente as equipes gaúchas, mas Criciúma tem jogo a menos, Vitória tem jogo a menos, porque justamente iam encontrar com essas equipes, então não dá pra gente ter uma análise muito certeira em relação à classificação. Isso vai acontecer com o decorrer dos jogos, dos confrontos que vão até ali na data FIFA, Copa América, ali esses jogos que ficaram pra trás. Enquanto isso não acontece, vamos com os padrões, e o que a gente tem observado no campeonato é que é um campeonato com padrões ali que estão acontecendo jogos muito fora do padrão, não vem acontecendo isso. Então se a gente tinha, por exemplo, o Atlético Mineiro que vinha performando o melhor futebol do Brasil, seus 2 últimos jogos até o momento desse vídeo que eu tô gravando aqui, o Galo foi derrotado. Então já não é tanto aquela coisa. O Flamengo, que vinha de 2 partidas jogando um bom futebol, jogou contra o time do Amazonas e também foi muito abaixo. Então as equipes estão oscilando. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Todas as equipes do Campeonato Brasileiro estão oscilando. A gente pega competições paralelas como Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, as competições internacionais com equipes muito fracas, inclusive mais fracas do que equipes de baixo escalão da Série A. Então isso aí também dificulta na hora de a gente fazer uma análise, tá? Mas vamos lá, vamos falar rapidamente aqui dos SGs para a rodada. O que é que a gente tem? Eu particularmente não consigo confiar, nossa, com aquelas forças para um SG da rodada. Não consigo, por quê? Porque se de um lado a gente consegue fazer um levantamento dos times que têm performado bem, não tomando gols, como por exemplo o Palmeiras, que de 6 jogos tem 4 SGs, vai enfrentar o Criciúma, que tem 3 jogos no campeonato, e nesses 3 jogos ele marcou em todas. Então isso é um detalhe. Por exemplo, o Criciúma fez 2 jogos na Copa do Brasil e não conseguiu marcar nenhum gol no Bahia. Então eu vejo que o SG do Palmeiras é um bom. Nessa tabelinha exclusiva aqui, eu não consigo ver nenhum match, nenhum encontro, ou seja, de times que conquistam e vão enfrentar adversários que cedem o SG. Isso não está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu olho nessa tabela, não tem nenhum match interessante. Por exemplo, eu penso no time do... vamos lá, Corinthians. O Corinthians tem 3 jogos em casa. Esses 3 jogos que o Corinthians jogou em casa, ele não sofreu gol. Tá 100% dos jogos sem sofrer gol. Vai enfrentar quem? O Botafogo, que é um time que das 6 partidas que fez, marcou em todas. Ou seja, dificulta a gente pensar no SG do Corinthians. Da mesma forma o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 5 jogos no campeonato, 3 SGs na conta. É o segundo time com mais SGs na conta. Só que vai enfrentar o Bahia. E o Bahia, exemplo do Botafogo, também fez 6 jogos e marcou 100% dos jogos. Então pode acontecer. O último jogo do Bahia pela Copa do Nordeste, ele empatou em casa 0 a 0 contra o CRB.
Então isso daí é difícil. Então não tem nenhum SG na rodada tão confiável assim. Eu não vou me alongar muito sobre o SG, mas eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Como uma dica que eu dou pra você, não pese a mão defensivamente colocando 2, 3, não acho que é rodada pra isso, beleza? Agora sim, começando aqui os goleiros pra rodada. Gosto muito do nome do Carlos Miguel. É um goleiro que vem bem, como eu falei anteriormente. O Corinthians, 3 jogos em casa, não sofreu gols. Vai pegar o Botafogo, que fez gol em todos os jogos. Só que o Carlos Miguel tá numa grande fase. E se a gente for puxar, por exemplo, aqui alguns números, a gente consegue ver que o Corinthians tem, no total aqui, 22 defesas realizadas, e o Botafogo é um time que tem por característica jogar ofensivamente, buscando o gol. E por mais que o Botafogo venha vazar esse SG do Corinthians, o que é muito possível, e esse é o padrão do Botafogo até aqui, eu acredito que o Carlos Miguel possa fazer algumas defesas. Afinal de contas, o Botafogo foram 15 defesas. E aí, o que a gente tem? Um Carlos Miguel precisando de 4.8, acho um nome muito interessante para a rodada. Gosto do Everton do Palmeiras. O Palmeiras, a exemplo do Corinthians, o Corinthians tem 3 jogos em casa, não tomou gol em nenhum. O Palmeiras é 100% nos jogos fora. O Palmeiras tem 3 jogos fora de casa, em nenhum desses jogos ele tomou gol. Vai jogar contra o Criciúma. O Everton já custa bem mais, custa 11 cartoletas. Acho o SG do Palmeiras um SG possível. Acho que não é um SG que corre tanto risco pela parte ofensiva como o do Corinthians pro time do Botafogo. Um goleiro que deve trabalhar muito em defesas. É um goleiro que vem num campeonato muito bom, é o João Ricardo do Fortaleza. Pouca gente vai olhar isso, mas aqui a gente traz esse dado para você. O João Ricardo é o goleiro, tá no top dos goleiros que mais defesas realizou. Então o João Ricardo custa 8 cartoletas, fez 25 defesas. E o Atlético Paranaense é o time que mais cedeu defesas. Então isso é um casamento interessante. O Fortaleza só tem um SG na competição, o Atlético Paranaense cedeu apenas um SG, mas deve finalizar. É característica das equipes do Cuca e o Atlético Paranaense não fica atrás. Então João Ricardo é um nome também interessante. Por que eu tô colocando o Rocher aqui? Vamos acompanhar o jogo do Internacional. A nossa live de sexta é uma live mais pra gente observar como é que foram as equipes aí, jogos de Sul-Americana e Libertadores. Então 17 horas, sexta-feira, a gente vai estar resenhando um pouco mais. E na live do sábado, 11h45, a gente finaliza ali os times, tá? Mas o Rocher é porque o Cuiabá, de todas as equipes, é o único time que até agora não marcou um golzinho na competição. Então, de todos os jogos do time do Cuiabá, não marcou nenhum gol. O Inter tem um SG na rodada. Vamos ver como é que vai voltar esse time do Inter. Mas eu entendo que o Rocher é um goleiro de 5 cartoletas, ou seja, barato, e que precisa de 2 pontos para valorizar. Então pode ir bem. O Cuiabá não é um time que finaliza tanto assim, não cede tantas defesas, nem o Inter reconquista tanto. Mas cada jogo tem a sua história e eu acho o Rocher um nome válido. Coloco para vocês também o Fábio, goleiro mandante. O SG do Fluminense, de acordo com as probabilidades, de acordo com o cenário do mercado esportivo, colocam como um dos melhores. O Fluminense não tem feito por onde confiarmos no sistema defensivo dele. O Thiago Silva vai melhorar bastante, mas o time do Fluminense, ele tem 0 SGs. Todos os jogos do Fluminense ele levou gols. Só que o Juventude cedeu um SG na rodada e o Fábio é um cara que tem trabalhado muito em defesas. O mesmo número de defesas do João Ricardo, 25, o Fábio tem. Ou seja, o Fluminense está tomando gol, mas o Fábio está trabalhando muito. Então é um goleiro interessante e diferente aqui. São 13 defesas cedidas pelo time do Juventude. Eu acho que é um nome também interessante. Um goleiro de 9 cartoletas, um pouco mais caro para uma rodada que tem poucas cartoletas à média geral. Coloca nos comentários quantas cartoletas você tem e quantos pontos você tem. Eu quero saber isso e eu vou responder vocês nos comentários. Rafael do São Paulo é um SG também que para mim entra como possível. Tem 2 SGs, o São Paulo conquistou no campeonato, o Cruzeiro cedeu 1. É isso, tá? O Rafael, 6 cartoletas precisando de 2 pontos para valorizar. Entra naquela categoria de goleiros mais baratinhos, de custo-benefício, São Paulo jogando em casa. Um goleiro para quem tá com poucas cartoletas e quer investir mais lá na frente, o que eu recomendo é não gastar grana muito alta que você não pode ali em goleiros e também em zagueiros, é o Lucas Arcanjo. 3 cartoletas, é um goleiro que tem trabalhado muito em defesas, ainda não negativou. Você vai olhar o Lucas Arcanjo, ele não negativou ainda. Só que o Vitória é um time que é muito exposto defensivamente, analisando o XGA das equipes aqui, é um dado que eu trago para vocês. E vai jogar contra o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense é um time que já cedeu 3 SGs na competição. O Vitória não tem nem um SG
até aqui. O Lucas Arcanjo, ele tem 19 defesas. Isso é um número bem considerável, tá? Praticamente ali, em 5 jogos, vamos dizer, 4 defesas realizadas. Então, é um goleiro que custa 3 cartoletas e que precisa de 3 pontos para valorizar. Então, é um goleiro barato para você conseguir fechar seu time. Por fim, o João Vitor do Botafogo. Por quê? O Corinthians... Vamos lá, trazer uma outra leitura. O Corinthians é um time que só marcou gol em um jogo do campeonato. Todos os jogos do Corinthians, ele só fez gol em uma partida que foi exatamente naquele 3-0 diante do Fluminense. Depois, meus queridos, não conseguiu marcar nenhum gol no Campeonato Brasileiro. E tem finalizado 22 finalizações do Corinthians até aqui, defesas cedidas. Embora o time do Botafogo não conquiste tantas, o John, a 6 cartoletas, deve ser bastante exigido. O Corinthians está com essa dificuldade no gol. Vamos aqui para os laterais, pessoal, começando aqui com o Guilherme Arana. Cara, o cara tá voando na competição. Como eu falei para vocês, o Atlético Mineiro vem de 2 jogos ali. Até o momento que eu tô gravando aqui, o Galo perdeu pro Sport, perdeu também na Libertadores. Vai fazer um próximo jogo na Libertadores que até o momento que eu tô gravando aqui não aconteceu ainda. Mas o Guilherme Arana, independente do SG, ele tá voando. A média dele é uma média de 9 pontos, média de mandante de 8 pontos, quase 9, média de visitante 9. E é o que ele precisa praticamente para valorizar. Então, o que ele tá entregando de média é o que ele precisa para valorizar. Custa bastante, 14 cartoletas não é para todo mundo, mas eu acho uma das melhores opções, sem dúvida alguma, o Guilherme Arana contra o time do Bahia. O Piquerez é uma alternativa muito boa, como eu falei do SG do Palmeiras, e o Piquerez custa 11, precisa de 4 e a média dele é quase 7. Então eu acho um nome interessantíssimo do Piquerez do Palmeiras, para mim um dos melhores da rodada. René do Inter, entra defensores do Inter por conta do Cuiabá ser o único time que não conseguiu fazer nenhum gol no Brasileiro. Então eu não posso fechar os olhos, mesmo o Inter vindo de toda a dificuldade que a gente sabe. Então o René é um defensor que se mostra melhor do que o Bustos até aqui. O Marcelo, pra mim, é um baita de um nome, porque mesmo o Fluminense sem nenhum SG até aqui, o cara tá todo jogo arrebentando, tirando um coelho da cartola, metendo bola na trave. Então, assim, a média dele é quase de 9 em casa, eu acho um baita de um nome. O Marcelo, assim, pra mim, os melhores laterais da rodada ficam com Guilherme Arana, Marcelo e Piquerez. Esses 3, pra mim, são os melhores. Você tem o René ali correndo um pouco por fora. Você tem também... o Ayrton Lucas do Flamengo é um nome que eu gosto, ele tá sempre ali positivo, é um clássico, é um jogo difícil contra o Vasco, tá motivado, Felipe Coutinho deve estar lá torcendo pra galera, enfim, mas ele tá muito bem. Destaco pra você também Hugo do Corinthians, tem feito jogos ok, né, jogando em casa, né. Os outros laterais ali são mais alternativos, bem mais baratos, né, mas não acompanham os laterais esquerdos, como Saravia e Varela, em detrimento de Arana e também do Ayrton Lucas. Olho e gosto aqui do João Moreira. Eu acho o João Moreira um ótimo nome para quem quer uma peça defensiva que custa pouco. O João Moreira é muito bom jogador, custa 4 cartoletas, precisa de 1 ponto para valorizar. E ele é muito ofensivo também, tá, pessoal? E não só isso, vamos acompanhar. Se o Wellington do São Paulo for pro jogo, também é um cara que pode dar muito certo e você pode cercar ali o SG do São Paulo. Como eu falei no início do vídeo, não vejo como uma rodada para pesar, nem tenho essa confiança de dobrar defensores, triplicar. Pode até acontecer, mas não é algo de caso pensado assim, nossa, como eu acredito no SG. Então, coloco pra mim esses caras aí na lateral, fechou? Vamos começar agora falando dos zagueiros. Outro setor que eu recomendo, não gasta muito da tua grana com zagueiro. Não temos nenhuma garantia de que vão entregar pontos pra gente. É o que tem acontecido até aqui. Então, ó, dos zagueiros que a gente tem para a rodada, né? Por exemplo, o Kaká do Corinthians, 10 cartoletas, ele é muito ofensivo. Mas pega um Botafogo, não gosto tanto. Por exemplo, o Arboleda é um zagueiro que eu gosto. Os 2 zagueiros do São Paulo, tanto o Alan Franco como o Arboleda mais valorizado. O Arboleda é o cara mais ofensivo do gol, como eu falei, escalei aqui pra vocês. Então, é um cara, os 2 zagueiros do São Paulo acho válidos para a rodada. Os 2 zagueiros do Palmeiras, Murilo a 11 cartoletas precisando de 5 e o Gomes, por exemplo, a 8 cartoletas precisando de 3. E que pode ser um cobrador de pênalti, como a gente viu por aí, né? O Palmeiras não tem muito decidido os batedores. Já bateu o Gomes, já bateu o Estevão, já bateu o Veiga e perdeu, então a gente não sabe. Então, o Gomes é um nome que eu gosto também para a rodada. Voltando para cá, falando sobre os zagueiros, eu quero mostrar para vocês aqui o Bruno Fux, a 5 cartoletas, precisando de menos de 2 pontos. É uma alternativa do Galo se for para o jogo, para fechar time e torcer para que dê certo.
A real de zaga é essa. Eu não vou ficar, porque desarme. Os caras não desarmam. Os desarmes têm sobrado para os laterais desde a última temporada e tem se mantido assim, nesse padrão. Então, pra mim, acho que o Bruno Fux é zagueiro pra você encaixar, talvez fechar o time. Léo Ortiz ou o Davi Luiz. O Léo Ortiz custa 10 cartoletas, mas o Davi Luiz custa meia dúzia de cartoletas e precisa de menos de 2 pontos. Pode ter uma bolinha parada, porque o Fabrício Bruno não vai pro jogo, né? Já tá decidido, não vai pro jogo, vai pro West Ham e tudo mais. Só que o Davi Luiz, cara, eu acho que é 6 cartoletas pra quem quiser. Eu acho que o Vasco tem boas chances de fazer gol no time do Flamengo. Eu vou detalhar mais quando a gente for pra parte ofensiva. Então, o Davi Luiz também é uma possibilidade que a gente tem pra rodada, mas quero falar para outros nomes para vocês. Por exemplo, o Bruno Vini, eu nem gosto tanto assim, mas o Wagner Leonardo eu acho uma opção para fechar time. 4 cartoletas do Vitória. Vitória é confiável? Não é, mas é para fechar time. O Atlético Goianiense já cedeu 3 SGs. É um Vitória sob o novo comando. Tivemos um jogo com o Bruno Carrapini, que foi contra o Botafogo. Ele foi derrotado em casa na Copa do Brasil. Mas Wagner Leonardo, ele tem uma falta, 2 desarmes, 1 gol. Tá? É um bom jogador. Ele tem uma pontuação negativa aqui porque ele foi expulso. Tá legal? Mas pra fechar time eu acho que vale, assim como defensores do Inter contra um Cuiabá que não marcou nenhum tento ainda nesse campeonato. Então você tem um Vitão a 4 cartoletas precisando de 1.8 para começar a valorizar. O que me desagrada é que ele tem 5 faltas e 3 desarmes. Isso pra mim é muito difícil de escalar um jogador assim. Eu não gosto de escalar nenhum defensor que ele tem mais faltas do que desarmes. Isso aí pra mim é básico, tá? Então fica muito nessa linha de defensores, tá? Vamos lá. Meiuca, agora sim, vamos pensar naquele golzinho, ó. E não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar se possível essa live. E também de se inscrever aqui no canal. E ó, meta de 1000 likes aí, conto com vocês, beleza? Ó, De La Cruz. Cara, como eu gosto do De La Cruz. Inclusive pra Fantasy, esse cara tá arrebentando. O De La Cruz precisa de 8 pontos para valorizar, só que a média dele é quase de 10. Fora, dentro, eu acho que é um jogo muito bom para ele. Muito bom mesmo. Às vezes que eu escalei o De La Cruz não me... Só teve uma vez, cara, nesse campeonato. Das outras tantas, eu acho que ele tá quase fixo no meu time. Gosto muito do De La Cruz pra rodada, tá? Contra o Vasco, acho que ele vai ter oportunidade de desarmar, de chegar bem na frente também. O Scarpa tá numa excelente condição, porque a média dele como mandante é muito boa. Acho que o Galo vai dar um gás nesse jogo contra o Bahia, precisa, e ele precisa de 4 pontos para valorizar. Então o Scarpa eu acho um excelente nome também para rodada. Pochettino do Fortaleza, que a gente já tá falando quase que toda a rodada, ele tá muito bem na temporada. Meio de semana agora na Copa Nordeste deu mais assistência. Também nos jogos de Sul-Americana tá muito bem. Então Pochettino eu acho um nome diferente para rodada contra um Atlético Paranaense que tem o mesmo número de SGs do Palmeiras. 4 SGs. Então no top das equipes que mais pegaram SGs, tá? O Atlético Paranaense é um time que se defende bem, tá legal? Mateuzinho eu acho um nome excelente, 8 cartoletas. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando: mas o Mateuzinho tem uma minutagem baixa. Vamos lá, gente, é muito pouco pra gente afirmar isso e se apegar como se fosse uma verdade, e é isso. O que acontece? O Mateuzinho, sob o comando do Carpini, até aqui só fez um jogo que foi na derrota em casa 2-1 pro time do Botafogo na Copa do Brasil. E o que aconteceu? O Mateuzinho saiu com 60 e poucos minutos. E a gente tem que olhar o contexto do jogo. O Mateuzinho, ele fez uma falta que pra mim era para expulsão, uma falta que não cabia, e ele tava amarelado. E aí o Carpini, eu acho que falou: pô, ele tá esquentado, fez uma falta que era pra ser expulso, tá amarelado, vou tirar. Então isso pode ter passado na cabeça do treinador. Não é que ele tá com baixa minutagem, ele só fez um jogo. Então eu não posso falar ele tem uma minutagem baixa se ele só fez um jogo, uma amostragem pequena, e tem esse contexto que eu tô trazendo pra vocês aqui. Então o Mateuzinho é muito querido pelo torcedor e é o cara que é a engrenagem desse time do Vitória. Ele carrega muito bem a bola, e a gente tá falando isso antes da rodada 1, que o Mateuzinho é um cara de média básica muito boa. Então é um excelente nome, baixo custo, precisando de pouco para valorizar, vale muito. O Arias deve fazer a sua despedida contra o Juventude. Deve. Vamos aguardar. Vou aguardar esse jogo do Fluminense aí, agora no meio de semana, pela Libertadores, e vamos ver, tá? A gente vai atualizar tudo isso na sexta. Mas o Arias indo a campo, o cara do pênalti, que tá muito bem. O Fluminense é bem favorito diante do Juventude. É todo mundo olhando pro Fluminense, e o Arias é um baita de um nome. Se for pro jogo, pô, excelente opção. Como temos ótimas opções pro meio campo. Como é que vai ser o Grêmio contra o Bragantino? Vou assistir o jogo do Grêmio, que será na quarta.
Então vamos ver como é que vai ser esse Fluminense contra o Bragantino. O fato é que o Bragantino tem cedido alguns pontos para a mesa e o Cristaldo é esse cara diferenciado do Grêmio. Então é um cara que tem aparecido de forma positiva, tá legal? Dos outros meias que a gente tem, ó, o Gerson jogando na direita, acho que pode ser um jogo muito bom pra ele, tá? Só que ele é um meia que tá atuando como uma ponta direita, então nesse caso a gente tem o De La Cruz, nesse caso a gente também tem o Arrascaeta, que não tá jogando bola nenhuma, eu e você sabemos disso, mas a qualquer momento ele pode aparecer. Entre o Arrascaeta e o De La Cruz, o De La Cruz me faz escalar ele, porque ele tá mostrando. O Arrascaeta precisa ainda mostrar. Então o Gerson é um meia que tá atuando na direita, o Veiga precisa jogar bola, não tá conseguindo, mas pode ser que apareça uma bola parada ou algo do tipo. E, cara, é isso. E o Lucas Moura eu acho um ótimo nome para rodada. Se for pro jogo, pode ser o cara do pênalti, como ele cobrou agora, né? Fazer a sua estreia, precisa de pouco, custa um pouquinho mais, mas nesse jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo tá muito bem com o Zubeldia, jogando ofensivamente, e o Lucas Moura é um baita nome pra rodada também. Vamos começar agora a falar dos atacantes aí, é o seguinte, ó, vou falar pra vocês que o Wesley, atacantes do Inter como um todo, valem a pena. Vamos acompanhar o ritmo do Inter, como é que tá desse retorno, mas o que a gente tem de histórico é que o Cuiabá cede muito ponto e gols e tudo pra atacante. Então o cara que tem uma melhor média do time do Inter é o Wesley, e tem um gráfico aqui absurdo. Dos atacantes é o de melhor média. 9, 12, 7 e 12. Ele não fez nenhum jogo abaixo de 7 pontos em 4 jogos. Então ele tá muito bem. É um nome diferente para quem quiser ousar. E muita gente vai fugir dos times do Rio Grande do Sul, tanto do Grêmio como do Inter e também do Juventude. Mas o Wesley nesse jogo seria uma aposta. Assim como a aposta o Lucas Barbosa do Juventude, que vem fazendo um ótimo campeonato contra o Flu, que tomou gol em todos os jogos. O Bolacier do Criciúma contra o Palmeiras, acho que já tem um jogo mais difícil. Os atacantes do Galo são nomes muito bons, tanto o Paulinho como o Hulk. Embora a média do Hulk seja em casa, o Paulinho vem sendo o cara que tem tido uma minutagem maior e é o homem-gol do Galo até aqui. Então assim, dobrar o Galo nesta rodada, eu provavelmente não farei, tá? Pode dar certo? Pode, mas o Bahia também é um time encaixado. Se a gente for pensar no Bahia, o Bahia vem de 3 jogos consecutivos sem tomar gol. 2 jogos contra o Criciúma na Copa do Brasil, ele não tomou gol, e também contra o CRB, lógico, é um time mais inferior na Copa do Nordeste, mas o Bahia tá se ajustando defensivamente também. Mas gosto dos 2 atacantes do time do Atlético Mineiro. O próprio Canóbio, que tem uma média básica contra o Fortaleza, é um nome diferente para a rodada como aposta. O Verratti é uma baita de uma aposta para quem quiser fazer. Ninguém ou poucas pessoas vão fazer isso, especialmente em liga clássica, mas num tiro curto ali. O Verratti é um ótimo nome para você estar colocando no seu time. O Pedro e o Cebolinha são nomes que eu gosto. O Pedro é o artilheiro da temporada do Brasil, pessoal, o cara do pênalti. E assim, se a gente for pensar, o Vasco é um time que toma gol de atacante, cede espaço. O Pedro tá melhorando sua performance, tá fazendo muito gol e vai ter chances. Se a gente lembrar do jogo aí do Vasco contra o Fortaleza, 3-3, Copa do Brasil, teve gol do Lutero, centroavante, bola na trave do Lutero, mas também os pontas trabalharam muito bem. Então lembra que eu falei do Gerson na direita? Pois é, o Everton também é uma possibilidade muito boa, atacando pelo lado esquerdo. Então os atacantes acho que é um jogo bem aberto, tanto para os atacantes do Flamengo como do Vasco. Um outro cara que eu gosto e acho interessante a gente pensar são os atacantes do Fluminense como um todo. Cano. Ah, mas o Cano não tá tão bem. Ok, ele não tá tão bem assim, mas aqui você vai ver que o Cano tá dizendo que ele tem 1 gol no campeonato, mas ele já tem 2, tá? Fez 1 gol no Bahia, esse jogo não foi válido pro Cartola, mas ele fez. O problema não é do Cano, o problema é que essa partida não foi computada. Então Cano e buscar esse ataque do Fluminense, que é um time que faz gols, acho bem interessante. A gente tem uma outra possibilidade, que é o Marquinhos do Fluminense, que inclusive tem média melhor do que o Cano, custa mais baixo, precisa de menos, não é o cara do gol. Vamos saber se ele vai jogar improvisado na lateral direita ou como ponta. Também acho um nome interessante, ou até o próprio Keno como opção. Então temos também muitas opções para o ataque. No ataque do Botafogo contra o Corinthians é um jogo mais difícil, porque defensivamente o Corinthians está ajustado. Júnior Santos é uma possibilidade também. E atacantes do Vitória, o Yuri Castilho, não sei, vamos saber, vai ter estatisticamente possibilidade. Tá legal? O Estevão do Palmeiras é o nome que eu gosto mais para esse jogo contra o Criciúma, embora o time do Palmeiras, incrivelmente, ele tem 4 SGs, mas também cedeu 4 SGs.
O Palmeiras tem 6 jogos na competição e em 4 jogos ele não conseguiu marcar nenhum gol. Isso é um fato, o Palmeiras ofensivamente está devendo neste campeonato brasileiro. Tá legal? Bom, Lucheiro pode ser o cara do time do Fortaleza ofensivamente e o Yuri Alberto agora vão para os treinadores. Bom, galera, é o seguinte, queridos, de treinadores, o Abel Ferreira é uma possibilidade, não gosto tanto assim. O Fernando Diniz, para mim, é a melhor opção de treinador. Para mim, é a melhor opção o Fernando Diniz. Temos o Milito, um jogo difícil contra o Bahia. E o Thiago Carpini é aquele cara mais barato. Não tá o mínimo para valorizar, mas a estimativa é que ele precise ali 3 pontinhos, ele já tá valorizando. É uma estimativa que eu fiz um levantamento aqui, tá? Então, pra mim, de treinadores, basicamente é isso. Mas o que eu gosto mais, pra mim, que tá numa prateleira isolada, é o Fernando Diniz, que também tá ok aqui pra valorizar e é o maior favorito da rodada. Antes da gente ir pra escalação final, é o seguinte, ó. Deixa eu falar pra vocês. Vocês sabem ou conhecem o MD3, o melhor de 3? O que é MD3? É uma assessoria premium que já está no mercado há mais de 5 anos, onde eu me faço presente junto com o Renato do Cartola Cartoon Brasil e do Lucas de Guardiola do Cartola. E nós decidimos abrir uma degustação inteiramente grátis, 0800, para você conhecer boa parte do nosso trabalho. Como? Clicando no link da descrição e participando do nosso grupo gratuito no WhatsApp. É por lá que você vai receber boa parte do nosso material, tabelas, áudios, acesso à nossa live exclusiva nas rodadas 7 e 8 e é uma maneira de você conhecer o nosso trabalho. Se você gostar, você já vai estar inserido nos grupos do WhatsApp e por lá, se você quiser continuar conosco durante as 38 até o final do Campeonato Brasileiro, só vai ficar com a gente, vai ter uma super promoção imperdível só para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então clica no link da descrição e já vai fazer parte para conhecer o MD3 rodada 7 e 8 degustação free, beleza? Vamos começando aqui, lembrando que eu tenho limitação de cartoletas, né? 115 cartoletas, não esquece, eu quero saber quantas cartoletas você tem. Ó, meu goleiro, Carlos Miguel do Corinthians é o meu goleiro a princípio. Tô com o Fernando Diniz do Fluminense, tá legal? O Moreira do São Paulo, acho que é um cara ótimo pra fechar time, precisa de pouco ponto pra valorizar, ele é bom jogador. Na zaga, Gomes e Wagner Leonardo do Vitória. Confio? Não, vou torcer só. Vou torcer, é isso. E o Marcelo, esse aí eu confio. Pra mim, repito, os melhores laterais, Arana, Marcelo e Piquerez. E o Moreira com potencial, vejo também como uma aposta, gosto do futebol dele, tá? Na meiuca aqui, gente, ó, o que é que a gente tem? Mateuzinho, Scarpa e De La Cruz. Vou aguardar o jogo do Fluminense pela Libertadores e saber se o Arias vai pro jogo. Se for pro jogo, vou quebrar minha cabecita, mexer algumas peças e isso acontecerá provavelmente na nossa live primeira, 17 horas da sexta. Então, De La Cruz, Scarpa e Mateuzinho. E no ataque tô fazendo uma apostinha. Tô indo com Paulinho, esse não é aposta. Cano do Fluminense e Wesley do Inter. Vou ver esse jogo do Inter, ver como é que vai voltar o Internacional, mas é muito porque o Cuiabá precisa vencer. E o que tá cedendo para atacante ali é Derodo. E o Wesley tá com a melhor média dos atacantes. Então é isso. De capitães aqui, ó, pra mim, vou falar pra vocês. Paulinho é um baita capitão. O Cano é um baita capitão, 2 jogadores que atuam em casa, tá? Aqui tudo é mais ousado. De La Cruz seria um capitão ousado, super ousado, porque não é um cara muito do gol. O Scarpa é um capitão mais ousado. O Arias, se a gente for manter e se for pro jogo, um baita nome pra rodada também. Sem dúvida alguma, um ótimo nome de capitão. Mas aqui eu vou deixar a princípio ali, sem muita enrolação, Paulinho de capitão nesse time, custando 115 cartoletas, beleza? E a gente se encontra lá na próxima live, sexta-feira, 17 horas, e a gente vai atualizar esse time com as informações, com muita resenha. Não esquece de comentar, deixar o like, se inscrever aqui no canal. É isso, desejo que Deus abençoe você, sua vida e sua família. Um grande abraço, tamo junto, valeu e até mais! I've been flying from town to town.